Ladies and gentlemen, hoje vamos testar o maior LED que já passou aqui por esse canal. GVM SD500B Arrow. José, aperta o botão da vinheta aí. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, hoje vamos fazer o review desse LED aqui, que é um monstro, meus amigos. Bicho, olha o tamanho desse negócio aí, olha só o 300 watts, que é o 300B da GVM, comparado com esse quinhentão aí. O negócio é uma brutalidade que vocês não têm noção. Gente, seguinte, presta muita atenção nesse review se você está procurando LED ou se você simplesmente quer aprender mais sobre LED. Porque nesse review aqui a gente vai tirar várias numerações, eu vou mostrar tanta coisa para vocês que é muito bom você entender para você não ser enganado pelas empresas. Então é um review bem detalhado, eu nem sei quanto tempo vai ter esse vídeo, também não estou preocupado com isso, mas vamos lá para a gente não perder tempo. Vamos começar situando aonde que entra na linha da GVM esse produto aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, gente, é o 500 watts. Mas assim, se você pesquisar na linha da GVM, você vai perceber que eles já tinham um 500 watts. Então agora eles têm dois 500, mas por quê? Gente, a GVM está lançando uma linha de LED que chama AIO, All in One. E esses são os LEDs que tudo vai resolver direto na cabeça do LED. Quando você pega um LED de alto padrão e começa a aumentar a potência dele, o natural é você ter uma coisa chamada ballast, que é a fonte e a controladora, é um equipamento à parte da cabeça do LED. E normalmente esses LEDs de linha profissional também vai ter entrada DMX, o próprio ballast vai ter entrada para V-mount, a cabeça do LED vai ter proteção contra intempéries, esse tipo de coisa que representa uma luz profissional, que é para uma exigência de um set de cinema, por exemplo, né? Tá chovendo? Dane-se, eu preciso iluminar da mesma forma. Esse daí, na linha da GVM, é representado pela linha Pro. Por exemplo, eu tenho um 300B Pro aqui, então você vai ver que ele é um pouquinho mais refinado, ele tem outras funções mais profissionais. Essa linha que a gente vai testar hoje já é uma linha mais econômica, então a GVM removeu algumas coisas, por exemplo, em comparação ao outro 500, eles removeram a entrada DMX, o ballast, né, porque agora a fonte e a controladora subiu para a cabeça, removeu também a proteção contra as intempéries, mas mantendo ainda assim uma construção extremamente parruda e a qualidade da luz não mudou. Agora que você já sabe onde ele está situado, vamos falar sobre a construção desse equipamento. Ó, galera, é o seguinte, eu já testo o GVM há um certo tempo, né? Então esse não é o primeiro produto que passa pelas minhas mãos. E, sendo sincero, em termos de construção, a GVM não erra, mano. Tá vendo essa parte vermelha aí? É todo metal, né? Uma das diferenças, só para você entender, como a versão Pro tem mais frufru, esse GVM que você tá vendo aí, na versão Pro, ela acende. Tem uns frufruzinhos, né, Zé? Nesse daqui já não acende não, é só uma pintura mesmo. Mas essa parte é uma parte de metal e essas laterais pretas aí é de plástico, mas é um plástico obviamente de boa qualidade. E o yoke desse equipamento é sensacional. Esse é um yoke de respeito, tá? Yoke é esse ferrinho aí, tá? Se você não sabe, é esse ferrinho aí que segura o LED aí que você pode fazer a movimentação. Indo para a parte de trás e também a controladora do LED, a gente tem essa telinha bem pequenininha e você percebe que a GVM foi bem econômica aí, né? Só colocando um botão e um knob que também é um botão. E é aí que você vai controlar totalmente o LED. Você seleciona ali para você conseguir escolher o CCT, que vai de 2.700 a 6.800. É um LED bicolor, né? E também a potência. Uma coisa interessante desses LEDs da GVM é a precisão que você tem de luz. Então, por exemplo, você pode setar 0,1, 0,8 se você quiser. Isso é muito interessante para você ajustar a luz de uma maneira bem fina. Esse botãozinho aí em cima, ele serve para voltar a configuração e se você apertar e segurar, ele entra no menu, né? Dá para você mexer em algumas coisas, como velocidade da ventoinha, configuração de Bluetooth, esse tipo de coisa. Não tem muita opção não, tá? Porque até nessa parte do sistema, eu percebi que a GVM deu uma simplificada, né? Você não tem nem a parte para você alterar as curvas, se você quer linear, se você não quer, eles removeram tudo isso. Então é assim, é simples desse jeito que você opera esse LED. Mas se você não quiser, você também pode operar via aplicativo, né? Que é o GVM Link. Eles fizeram um novo aplicativo para essa nova geração de LEDs dele. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre o aplicativo, tá? Meus amigos, a GVM manda com ele um refletor gigante, né? O maior refletor que eu tive a oportunidade de testar. É um refletor mais spot.
Isso quer dizer que ele concentra mais a luz e isso gera mais potência. Para a proposta do equipamento, pode ser bem interessante. Daqui a pouco a gente testa mais isso. E se você reparar aí, ó, a GVM adotou um design diferente, né? Se você já viu um 300 Pro, um 500 Pro, você percebe que o design desse equipamento é um pouco diferente, né? A GVM colocou o chip do LED mais para dentro da carcaça. Eu achei esse design interessante porque evita que você bate no LED ou que o próprio modificador, na hora que você vai colocar, né, porque a entrada Bowens, na hora que você vai colocar, fique batendo ali nele. Eu achei isso bem interessante, né? Daqui a pouco a gente vai ver se isso vai influenciar na amplitude da luz. Esse LED pesa, meus amigos. Esse equipamento, a cabeça dele pesa 6,6 quilos. Então, nada de colocar em tripézinho vagabundo, porque senão vai dar ruim. E ele também, gente, possui 12 efeitos de cena. E eu já queria falar desses efeitos aqui, tá? A maioria deles é bem legal, você consegue fazer as configurações e tal, é bem bacana. Só um efeito não funcionou, o que não é comum na GVM, tá? Todos os equipamentos que eu peguei da GVM, nenhum deles teve qualquer tipo de problema com funcionamento de efeito. Esse daqui foi o primeiro. O efeito CCT Looping, então ele vai de 2.700, vai fazendo a transição até chegar em 6.800, depois ele volta, ele fica nesse loop de CCT. Esse efeito, por algum motivo, não está funcionando de maneira nenhuma. Ele funciona quando quer e aí ele roda o CCT uma vez, depois para. Eu entrei em contato com a GVM falando desse problema para ver se tinha alguma solução, alguma atualização de firmware, alguma coisa assim. Eles falaram para eu resetar o LED, que deveria funcionar normal. Não aconteceu. Continua sem funcionar. Agora, não sei se o problema está na minha unidade, essa unidade que eles me enviaram, ou se em todos os 500 tem esse problema. Eu estou esperando começar a sair o review desse equipamento para ver se o problema só está na minha unidade. Agora, eu quero falar especificamente do aplicativo, né? Hoje, para mim, o aplicativo é uma das coisas mais importantes aqui, porque todos os meus LEDs eu controlo via aplicativo. Todas essas luzes que vocês estão vendo aqui é via aplicativo. Eu não fico mais colocando a mão em nada. É muito mais prático via aplicativo. A GVM fez um novo aplicativo, como eu falei, que é o GVM Link. E o problema já começa aqui. Na hora que você vai baixar o aplicativo, ele não tem na Play Store, né? Você coloca GVM Link, não aparece nada. Se você colocar o GVM Lite, aparece o antigo, que é muito bom, diga-se de passagem. Então, para você baixar o GVM Link, você tem que ver na documentação que vem com o próprio LED, aí você vem com o QR Code, pega, aí você baixa, joga para não sei aonde, aí você joga para o seu celular, aí sim você consegue instalar, pelo menos por enquanto, tá? Não sei se vai ficar assim para sempre, espero que não, né, GVM? Beleza, depois que você fez tudo isso e instalou, é muito fácil você conectar, funciona tudo bem. Só que tem mais problema, gente. Eu sinto uma coisa, antes de eu falar. Eu sinto que esse aplicativo não estava pronto e eles tiveram que lançar isso aqui correndo porque as luzes já estavam prontas, eles precisavam apresentar nas feiras. É o que eu estou sentindo, não tenho certeza. Isso é eu falando, meu achismo. Porque é o seguinte, primeiro, que esse aplicativo não conversa com as luzes versão Pro, né? Então eu tenho 2 GVM aqui e eu não consigo conectar eles no aplicativo. Esse aplicativo serve única e exclusivamente para essa versão AIO. O que não é nem um pouco legal, GVM. Eu sou obrigado a ter 2 aplicativos de controle de luz da GVM para eu conseguir controlar minhas luzes aqui. Outra coisa, lembra que eu falei para vocês que esse LED aqui é um LED muito preciso em termos de iluminação? Você consegue colocar 0,1, 0,2, eu quero 0,4, você consegue colocar. Só que no aplicativo você tem o slide de intensidade, mas ele não é nem um pouco preciso, né? Na hora que você já coloca para cima, ele está em 0, ele já sobe para 3. Aí já vai para 10. Então você não consegue ter precisão através do touch para você conseguir colocar 0,4 ou 25,2, por exemplo. Isso daí para mim é um vacilo, porque no outro aplicativo você tem essa precisão. Então o que está faltando, GVM? Você colocar ali, né, numa próxima atualização desse aplicativo, colocar um mais e menos ali para a gente conseguir escolher de maneira melhor. Uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui é que quando você instala esse aplicativo da GVM e abre ele só abre na horizontal. Mesmo que você coloque o celular para virar, ele não vira de jeito nenhum. Então a GVM, sei lá, projetou esse aplicativo para um tablet, para alguma coisa aí um pouco maior. O que também eu não acho muito interessante, né? Eu prefiro 1000 vezes o outro aplicativo, tá? Eu espero que eles atualizem esse e fique tão bom quanto o outro e que eu consiga conectar todas as minhas luzes da GVM, mesmo as mais antigas, em um aplicativo só. Mas agora vamos começar a falar da qualidade da luz. E é nesse momento que você tem que começar a prestar muita atenção. Vamos lá, meus amigos, vamos iniciar os testes aqui, ó. Nesse cenário aqui agora, a gente vai fazer uma bateria de testes que são muito importantes, né?
Aqui agora a luz está setada em 2.700, que é o Kelvin mínimo que ele consegue atingir. E o que eu quero mostrar primeiramente nesse momento? A amplitude dessa luz. Será que esse equipamento ele é preparado para eu colocar, por exemplo, no modificador grandão? Será que ele vai dar conta de iluminar por completo esse modificador? Nesse ponto aqui a gente já consegue sacar isso. A gente já percebe aqui, ó, que ele tem uma amplitude legal, né? Eu já só de passar a mão aqui na lateral, eu já vejo que se eu passo um pouquinho a mão para frente dele, já a minha mão já ilumina. Isso quer dizer, ó, que ele já tem uma amplitude bacana. Porque assim, ó, esse aqui é um equipamento de 500 watts, então a gente já espera que vai usar modificadores grandes, né? Eu não compro algo de 500 watts para usar modificador pequenininho. Então sim, nesse caso aqui, ó, a gente consegue usar porque ele tem uma amplitude legal, né? E o yoke dele é tão bom, é tão poderoso, bicho, que ele nem sente esse modificador que é super pesado, né? Você pode ver, eu tô balançando aí que nem um besta e ele não se movimenta em nada, né? É uma discrepância muito grande quando a gente testou aqueles Zhiyun B500, que eu acho fantástico, eu adoro ele, mas você lembra que para aprender assim ele não aguentava muito bem. Agora, ele tá na potência de 0,1%, por isso que eu tô aqui num ambiente um pouco escuro, né? 0,1% ou em 1%, dependendo da luz que você tiver, é onde ela vai apresentar problemas. É onde a cor vai lascar tudo. Se o LED não for de qualidade, na potência mínima, é onde ele vai entregar. O que eu vou procurar agora? Aberrações, né? Você tem aberração aqui em cima, você tem aberração aqui dos lados. Então, para isso, ó, eu movimento a luz e fico reparando nas laterais ali, ó. Se tem aberração aqui, nesse caso aqui, não temos. Nesse Kelvin aqui tá tudo bem, ó. Aqui em cima também não tem. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Não tem nenhum tipo de aberração, muito bom. Vou manter ainda em 0,1% e vou colocar o Kelvin para 5.600. Só para a gente ver se mantém a luz perfeita. Beleza? Não temos nenhuma aberração. Vamos lá para os 6.800. Não tem nenhuma aberração. Então mostra aqui que a gente tem uma luz de qualidade. E esse teste a gente tem que fazer ele com o refletor que vem nele também, né? Vou colocar esse refletor que é um refletor mais spot, certo? Então esse é o refletor que você tem que usar nele. Ele não aceita, não é que ele não aceita outros refletores. Eu vou até colocar para você ver o que acontece. Se eu colocar um outro refletor que não foi projetado para ele, ó, você tá vendo que esse é um refletor maior e ele deixa esse spot, né? Então a luz vai se concentrar muito mais aqui, certo? Se eu colocar um refletor que não foi projetado para ele, a gente fica com um efeito esquisito na luz. Isso quer dizer que não dá para usar, é impossível? Não, dá para você usar, mas você percebe claramente que a gente tem um spot aqui, uma faixa preta e depois a luz se espalha de novo. Ó, na hora que eu movimentar, você vai conseguir ver isso melhor, tá vendo? Então assim, se você vai filtrar essa luz através de uma bandeira, alguma coisa assim, não vai ter problema, né? Mas se você for usar diretão, você pode ter uma luz estranha, né? Então vamos usar o refletor que ele foi projetado para usar, que é esse aqui. É um refletor bem grandão, viu, gente? Então, ó, com o refletor dele você vê que não tem problema nenhum, porque o projeto é para isso aqui. O refletor normalmente ele faz isso aqui, ó. Ele concentra a luz mais no meio, então a gente tem uma potência muito maior, né? Se você for usar com bandeira, eu indico, obviamente, que você coloque o refletor e vá só distanciando a bandeira dele para você iluminar a bandeira inteira. Vamos dar uma olhada se tem algum tipo de aberração aqui, ó. Ó, nas laterais a gente não vê nada. Normalmente no refletor aparece mais na parte de cima ou na parte de baixo, né? Se você voltar e der uma olhada naquele vídeo do Zhiyun G300, você vai perceber que ele tem umas pequenas aberrações em cima e embaixo. Nesse caso aqui a gente não tem aberração nenhuma. Só para o desencargo aqui, vamos colocar no Kelvin de 2.700, para a gente ter certeza que não tem nesse Kelvin também. E como eu falei para vocês, se não apresentou problema com 0,1%, nas outras potências não vai apresentar nada porque ele tende a melhorar. Agora vamos fazer o teste do Bandor, né? Esse teste do Bandor, o que acontece? Se o seu LED ele não tem um filtro muito denso aqui na frente, o desenho do LED pode aparecer lá. Isso vai acontecer em lente de projeção, Bandor. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse é um LED que ele tem uma certa camada leitosa aqui na frente, mas não é uma camada muito forte.
Isso tem vantagens e desvantagens. A primeira vantagem é que passa muita luz, então você tem aquele punch de luz mais forte. A desvantagem é quando você coloca um modificador que não foi preparado assim, você pode ter alguns probleminhas, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então o Bandor, você sabe, é para controle de luz, né? Ó, nesse ângulo aqui a gente não vê problema nenhum. Isso aqui a gente consegue bandeirar a luz e controlar bem a luz. Normalmente isso vai acontecer na hora que eu giro, ó. Eu vou fechar, ó, abrir e vou fechando, tá vendo? Ó, fechei. Tá normal, não tem problema nenhum. Agora, na hora que eu girar isso daqui, ó, pode aparecer, ó, apareceu problemas ali, tá vendo? Agora a gente tá vendo esses riscos, que é os riscos do LED, tá vendo? Não sei se dá pra você ver bem aí. Aqui pra mim fica muito mais claro do que no vídeo. Ó, eu vou forçar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Tá vendo? Ó, tá vendo esses riscos aí, né? Se eu virar assim, ó, isso aqui some, tá vendo? Se eu voltar, ele aparece. Então, como esperado, para você usar esse modificador aqui, o Bandor, com toda a eficiência, você tem que ter alguma camada aqui que vai filtrar um pouquinho essa luz. Vamos fazer um teste aqui agora? Tirando o Bandor, vamos colocar um Fresnel. É muito comum o uso de Fresnel nesse tipo de iluminação aqui, para potencializar ela ainda mais. Esse Fresnel aqui é um Fresnel pequeno para ele, tá? Então eu vou testar, mas já não é compatível com ele, mas vamos ver se fica bom. Ó, o Fresnel a gente não teve problema, tá? Então a gente tem um spot aqui, potencializamos a luz e não tivemos problema até agora. Então vamos ver aqui, ó, consigo mudar o foco, deixar ainda mais forte aqui no centro e não teve esse problema. Agora, usando o Fresnel, se eu quiser, eu posso colocar um Bandor, porque o Fresnel está fazendo a vez de filtrar aqueles riscos, né? Então vamos colocar o Bandor de novo para você ver que agora vai funcionar. Isso, gente, eu estou mostrando para vocês, mas isso não é um problema, tá? Isso aqui não é considerado um defeito, isso aqui é uma característica da luz. O que está acontecendo nesse momento é que eu estou usando um equipamento, um modificador que não é compatível com ele. Por isso que isso está acontecendo. Ó, agora já não tem aquele problema, ó, tá vendo? A gente pode girar a luz aqui, ó, que não vai ter aquele problema dos riscos, ó. Então, se você quiser usar, você já tem um Fresnel aí, entrada Bose, vai ajudar muito você se você quiser bandeirar a luz. Gente, agora eu vou fazer um teste aqui, que é um teste muito importante, tá? É um teste que também revela sobre a qualidade do equipamento. O ponto central aqui normalmente é o ponto que a gente faz a medição, né? Então a gente coloca aqui o equipamento, faz a medição, quanto lux ele vai entregar, a cor, se está batendo a cor ou não. Agora, uma coisa importante é a gente dar uma percorrida no caminho da luz para a gente ver se ele vai esverdeando ou se ele vai ganhando magenta. Normalmente, no Kelvin de 5.600, quando você sai do centro e vai vindo para as bordas, ele tende a esverdear. Normal, só não pode esverdear muito. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Nesse momento aqui no centro, ó, a gente tem o Kelvin de 5.519, 28, vai alterando, né, que ele vai fazendo a medição. Só que o mais importante para a gente nesse momento é esse número aqui, que é o DUV, que é o delta UV, que está mostrando para a gente a invasão. Quando esse número está menos, quer dizer que a gente tem um pouco de magenta dentro dessa luz, o que é preferível. É muito melhor você ter uma invasão de magenta, porque é melhor para os tons de pele, do que você ter uma invasão de verde, que é muito pior para o tom de pele. Então, ó, aqui no centro a gente tem uma invasão de magenta de 0,21. Agora vamos percorrer aqui, ó. Ó, diminuiu um pouquinho a invasão de magenta. Voltou. Então, assim, ele é muito consistente em termos de cor na extensão dele quase que inteira. Vamos vir para esse lado aqui, ó, só para tirar. Ó, manteve a mesma coisa aqui. Muito interessante. Ele tem umas pequenas alterações, mas não é muito, não. Muito bacana. É o primeiro LED que eu pego aqui que realmente mantém as cores na extensão dele. Isso é muito interessante. Eu vou fazer esse teste aqui também com o refletor dele, né? Porque o refletor pode influenciar de maneira positiva ou de maneira negativa. Vamos dar uma olhada. Então aqui a gente está com a invasão de 23, continua no magenta, muito bom. Aqui a gente já tem uma alteração maior, mas é aceitável porque a luz se concentra aqui no meio, né? Então é aceitável quando a gente muda aqui, ó,
existe uma alteração um pouco maior do que sem o modificador, mas ainda assim é bem estável, viu? É bem interessante. Muito legal, foi muito consistente nesse teste aqui de CCT, de invasão ao longo do feixe de luz dele. Agora eu vou mostrar para vocês a temperatura que ele chegou. Ele já está aqui há quase 2 horas em 100%. Eu deixei esse modificador aqui para ver se ele vai transferir muito calor para o modificador, né? Mas vamos ver aqui a temperatura da carcaça dele. Aparentemente está muito bom, porque eu estou conseguindo tocar, não está... Assim, não estou, né? Mas vamos ver aqui, eu vou falar para vocês exatamente a temperatura. Deu 36 graus, chegando aqui mais para a ponta, chegou a 37. Então aqui na carcaça é de boa, né? Como ele é um equipamento grande, a ventoinha dele também é uma ventoinha bem grande, então ela consegue dissipar bastante, né? Dissipa não só aqui dentro por causa da ventoinha, por causa de todo o sistema, mas também porque a carcaça aqui é de metal e isso ajuda bastante, né? Agora vamos ver aqui na frente, porque aqui, ó, pelo que eu já estou sentindo, ele transfere muito calor para o malte Bowens aqui. 93 graus. Gente, isso daqui queima a mão, tá? Eu vou tirar, deixa eu diminuir ele rapidinho aqui, ó. Aqui, por incrível que pareça, não tá passando de 50 graus. Então aqui na parte da frente até que é de boa, você consegue tocar. Realmente é a luz, por ser muito potente, que transfere esse calor direto para o Mount Bowens aqui. Eu acredito que se fosse projetado para fora, que nem é os convencionais, talvez esse calor não seria tanto, né? Porque os outros não chega a ter tanto calor assim, né? Eu tenho um outro de 500 aqui, da Z1, e ele não transfere tanto calor assim. Mas é discrepante, né? Aqui tá 50 graus e aqui tá 90 graus, é bem discrepante. Bom, a ventoinha tá no máximo, tá? Não sei se você conseguiu escutar enquanto eu dava uma pausa na fala aqui. É uma ventoinha que eu achei muito decente pro porte do equipamento. E ela tá no máximo. Eu posso configurar ela para ficar mais silenciosa ainda. Eu vou colocar o microfone direto lá. Então, como deu para você ver, a ventoinha não é tão barulhenta não. Mas o calor no Bowens tem que tomar cuidado. O range do CCT dele é muito bom, né? Dá para você fazer bastante coisa com isso. Você vai lá do 2.700, que é uma luz mais amarelada, mais alaranjada, meio um pôr do sol, um nascer do sol, e chega até ali o 6.800, que seria uma luz quase indo para o azulado. Então é um range muito bom, é meio que padrão em LEDs bicolor. Agora vamos fazer um teste que você já viu aqui no canal e você só vê nesse canal, hein? Que é o teste da qualidade das sombras, né? É um LED poderoso, é um LED que você pode usar para imitar a luz do sol, por exemplo. Então vamos dar uma olhada aí na qualidade das sombras. Bom, meus amigos, LED a 1 metro de distância aqui, ó, você consegue ver que ele tem uma sombra sharp até, né? Isso aqui é a 1 metro de distância sem nenhum modificador. Então você consegue fazer uma reprodução aí da luz do sol se for necessário, né? Agora vamos colocar o modificador que vem junto com ele e manter esse 1 metro de distância para a gente ver o que acontece. Como o esperado, né, meus amigos? O modificador acaba gerando essa sombra tripla, dupla, sei lá quantas mãos minhas tem ali, mas isso aqui é bem comum. Agora uma coisa interessante, será que ele realmente é um LED de 500 watts? Será? Será que a GVM não deu um gatinho, colocou uns 450 aí, você não vai perceber? Fica tranquilo que o tio testa aqui pra você, né não, Zé? Então olha só, gente, ele puxou da minha tomada 530 watts, né? É aquilo que eu falo, é sempre melhor escalonar pra cima, né? Nunca pra baixo. Se for pra baixo, o LED não é de 500. E o mais interessante, no range inteiro do CCT, ele continua sempre acima de 500, né? Então ele vai fazendo uma variação entre 520, 530, 525, mas nunca abaixo de 500. Isso é muito bom. E galera, é o seguinte, uma coisa que eu achei interessante, ele é totalmente livre de flicker, tá? Eu passei aqui a minha maquininha de testes e ela mostrou que nenhuma potência aqui eu tive problema com flicker. Muito interessante. Vamos lá agora, gente, que eu vou fazer o teste de lux. Ele tá a 1 metro de distância do nosso medidor ali de lux. E ele também tá sem nenhum modificador, tá? Então vamos começar assim, ó, no Kelvin de 3.200. Vamos aumentar ali, ó. Chegamos a 100%. Travar para você o maior número que ele chegou ali. Agora vamos colocar ele em 5.600 e vamos fazer o mesmo teste. Agora eu estou usando o refletor
continua a 1 metro de distância, Kelvin de 3.200. Chegamos em 100%, nossa, é muito absurdo isso aqui, tá? Não consigo nem ver ali. Vamos ver em 5.600 agora. Agora vamos fazer o mesmo teste a 3 metros de distância. Vamos começar no Kelvin de 3.200 também, sem nenhum tipo de modificador. Agora no Kelvin de 5.600. Agora com o modificador, 3 metros de distância, Kelvin de 3.200. Não consigo nem enxergar ali, você já deve estar vendo aí. 5.600 agora. Não consigo enxergar absolutamente nada lá, mas eu tenho certeza que foi uma numeração sensacional. Vamos fazer o seguinte agora, eu quero trazer ele para um cenário um pouquinho mais real, né? Então eu vou criar duas configurações, uma para foto, outra para vídeo, para a gente colocar ele aqui, para você entender mais ou menos que diafragma eu consigo chegar, porque isso também é importante, né? Vamos começar pelo vídeo e eu vou simular uma configuração padrão para você fazer log, certo? Então, para fazer log, normalmente é ISO 800, né? Tem câmera que está um pouquinho abaixo, tem câmera que é um pouquinho acima, mas o 800 eu acho que é um bom número. Velocidade eu vou manter 1/60 e aí o que eu vou alterar é só a potência, né? Vou colocar ele para 100% e ver qual diafragma eu consigo fazer essa filmagem. E detalhe, a luz vai estar a 1 metro de distância de mim sem modificador. Depois eu vou colocar o modificador para a gente ver a diferença. Bom, gente, nesse teste eu não consegui jogar ele para 100% porque extrapolou tudo aqui, né? A minha lente vai até T16, né? Eu usei uma lente de cinema. E aí, em T16, cara, essa exposição que você está vendo aí, eu tive que colocar o LED em 25% a 1 metro de distância sem modificador. Então você já vê que ele é bem potente, né? Agora, se eu colocar o refletor dele, aí vira uma palhaçada, bicho. Aí eu tive que descer minha luz para 0,1% e na hora que eu coloco o refletor, eu consigo ter 16 a 1 metro de distância. Então esse refletor, ele realmente potencializa muito a luz. Essa daqui é uma daquelas luzes que com esse refletor é para você usar um pouco mais distante da cena, né? Então você levanta ele, coloca esse refletor e joga a luz dentro da sua cena ou difunde em alguma bandeira, alguma coisa assim. Agora colocando um softbox de 90 centímetros com 2 camadas de difusão, ainda mantendo o 1 metro de distância, eu tive que jogar ele para 100% para aí sim eu ter o T16. Então assim, é um LED que você tem uma margem de trabalho muito grande. Mas tio Roleles, eu vou fazer foto, eu não vou fazer vídeo não. Você acha que eu não fiz o teste de foto também, rapaz? Vamos lá. Agora nas configurações de foto é o seguinte. É ISO 100, né? Porque eu quero extrair o máximo da minha câmera. Velocidade de segurança 1/125, pensando em um retrato. A gente consegue fazer foto segurando na mão, sem nenhum problema. E aí, vou tacar ali a luz para 100% e vamos ver aqui o que a gente consegue de diafragma. Sem modificador, gente, eu consegui um F11 com a luz a 1 metro de distância. E com o modificador, potencializando no máximo aqui em 100%, a 1 metro de distância de novo, eu tive que fechar o diafragma para F16. Usando no modificador de 90 centímetros com 2 camadas de difusão, mantendo 1 metro de distância, eu consegui ter um diafragma de F5.6. Então dá para você fazer foto tranquilamente de pessoas usando um modificador assim ou até maior, que ele vai ter potência para aguentar isso. Agora, o problema é que você colocar ele tão forte assim, mesmo dentro de um modificador, incomoda o olho da modelo, né? A pessoa tende a chegar um momento e ficar meio assim, né? Porque realmente brilha muito ali. Diferente do flash, que vai ser um disparo só, lembra, o LED vai ficar o tempo todo ligado, então isso começa a incomodar. Bom, meus amigos, agora vem a parte mais importante de todo esse vídeo aqui, que é onde eu vou apresentar os números dele. Agora não é achismo meu, não é foto bonitinha ou take bonitinho. Agora o que é o que o equipamento me mostrar. Por isso que é muito importante. Dê uma pausa nessa parte se for necessário. Quando eu mostrar os gráficos, dê uma pausa para você entender esses números, para você não ser enganado pelas empresas. Nesse mundaréu de números que eu vou mostrar para vocês, primeiro eu quero começar mostrando para você a estabilidade de CCT. Então eu vou setar o LED em 2 CCTs diferentes que a gente vai ver se ele mantém a estabilidade. Eu vou setar no 3200 e depois no 5600. Vamos começar pelo 3200. Mostrando aí para vocês que ele tem uma pequena variação no CCT. O LED está setado a 3200, mas o que ele está entregando de CCT é esses números que está mostrando para você. Em diversas potências que eu vou testando, né? Porque o LED tende a mudar de acordo com a potência que você está usando. Essa diferença é normal acontecer, o que não pode é ter uma discrepância muito grande. Por exemplo, eu setar 3.200 e ele me entregar uma luz de 2.500 ou 2.900.
Essa diferença que você tá vendo, cara, é uma das menores que eu já vi aqui no canal. Agora, indo para a coluna do lado, você vai ver o R9. O R9, ele mostra a renderização do vermelho, que é uma das cores mais importantes pra gente, porque é onde está o nosso tom de pele. Esse score vai de 0 a 100 e você consegue ver que ele manteve todas acima de 80, né? Em 100% ele chegou a 89, o que, na minha visão, é muito bom. Na última coluna ali, a gente tem uma coisa muito importante que chama-se delta UV. Isso daí vai medir pra gente a invasão, se é de magenta ou se é de verde. O que é normal nessa situação? Ter uma invasão de magenta. É sempre preferível a invasão de magenta do que de verde, porque o magenta também está dentro do nosso tom de pele, então é muito melhor pra gente, é mais fácil de corrigir. Nesse caso aqui, no Kelvin de 3200, ele entregou essas invasões aqui, ó. Se o número for negativo, quer dizer que a invasão é de magenta. Se for um número positivo, vai ser invasão de verde, né? Mas como você consegue ver, ele tem uma invasão de magenta ao longo de todo o range dele. Não é uma invasão perceptível a olho nu. E para o Kelvin de 3200 é bem normal ter essa invasão. Os LEDs modernos têm opções de você corrigir isso, né? Você tem aquela regulagem de green e magenta, você consegue remover um pouquinho dessa invasão se isso te incomodar, se isso for perceptível para você. Nesse caso, esse LED não tem isso, então a gente não consegue corrigir. Se você quiser realmente corrigir, você vai ter que colocar algum gel de correção aí, tá? E ele apresentou um CRI de 97+. Isso que você está vendo aí, cada um desse R é uma cor que ele está renderizando. É mais indicado que a maioria fique acima de 90. Nesse caso aqui, ele manteve ali uma consistência muito boa. Então, ele já se mostra que é um LED que tem alta reprodução de cor. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o Kelvin de 5600. Então, setando ele em 5600, você consegue ver que a estabilidade de CCT é sensacional, é muito boa. Indo para outra coluna ali de R9, aí é 2 pés no peito, hein, meus amigos? Que ele manteve o score muito mais alto que na outra e chegou a 97.9. É um negócio assim fantástico. Ele também possui invasão de magenta no Kelvin de 5600, mas você percebe que é uma invasão menor do que tem lá no 3200. Como eu disse para vocês, é normal que o 3200, por ser uma luz mais quente, tenha invasão a mais de magenta. E ele também teve um CRI de 97+ no Kelvin de 5600. Como você consegue ver aí, a maioria das cores estão acima de 90. Agora eu quero fazer para vocês o teste mais moderno atualmente para medir uma qualidade de luz, que é o SSI. Só que existe um problema no meu teste, é o seguinte, esse teste eu deveria tirar em 2 kelvins, que é no 3200 e no 5600. O meu software só permite no 5600, tá bom? Então eu só vou trazer a numeração daí. Normalmente no 3200 vocês costumam ter um score um pouco mais alto. E esse é um teste que vai de 0 a 100. 70 até 80 é muito bom. Pontuações de 80 a 90 é espetacular. De 90 a 100, meus amigos, aí é só luz do sol, é só luz HMI que consegue trazer esse nível de qualidade. Então ele conseguiu pontuar no Kelvin de 5600 e ele conseguiu trazer um número muito bom de 74.3. Então assim, gente, esse aqui é um LED de alta qualidade. Você não vai ter problema com reprodução de cor, pode ficar tranquilo. Bom, meus amigos, esse daí é o GVM SD500B Arrow ou AIO, como ele vai ser chamado no futuro. É um LED sensacional em termos de qualidade de luz, uma construção fantástica. Tem sim que melhorar numa parte de aplicativo, eu tenho certeza que o GVM vai corrigir isso, mas assim, gente, por incrível que pareça, com toda essa qualidade que eu acabei de mostrar para vocês, esse é atualmente o LED de 500 watts mais barato do mercado. Dá uma pesquisada. Eu espero que a GVM mande uns mais poderosos. Eles acabaram de lançar um de 1200 que eu já tô... Meu Deus do céu, um dia nós conseguimos, né não, Zé? Até o próximo vídeo. Levanta a sua mão aqui, ó. E fui!